Olá, pessoal, tudo bem? Pois então, o tema da videoaula de hoje é a República da Espada. Ora, o que é a República da Espada? Vou esclarecer. República da Espada é o termo usado para designar o governo, o primeiro governo ou os dois primeiros governos republicanos ocorridos no Brasil, certo? Esses governos foram exercidos pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Curiosamente, vocês que vivem em Curitiba, né, não é o meu caso que vivo lá na zona rural, né, São José dos Pinhais, mas vocês que vivem em Curitiba, né, conhecem esses dois nomes pelos nomes das duas principais avenidas da cidade de Curitiba que se cruzam, né? Floriano, Avenida Marechal Deodoro e Avenida Marechal Floriano. Essas duas avenidas se cruzam, talvez seja um dos principais cruzamentos aqui da cidade de Curitiba. Pois bem, esses dois marechais, eles foram os dois primeiros presidentes do Brasil e, consequentemente, o período de governo desses dois corresponde ao que a gente chama de República da Espada, e a República da Espada ela está dentro do período conhecido como República Velha. A República Velha ela começa com a proclamação da República e ela vai até 1930. Também se usa com a Revolução de 30, perdão. Também se usa a expressão Primeira República. Tá? De 1889 até 1930. Os marcos são os marcos temporais. Para 1889, a própria proclamação da República. Para 1930, a Revolução de 1930. Tá bom? Pois bem, então, na República da Espada governaram Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Na última videoaula, eu mencionei o encilhamento. O encilhamento foi uma das primeiras medidas do governo Deodoro que provocou um grande desequilíbrio financeiro, orçamentário, econômico no Brasil. Tá? O encilhamento, então, foi uma política de estímulo ao desenvolvimento industrial através da política de ações, né? Ações de bolsas de valores. Então, o Rui Barbosa, que era o ministro das Finanças do Deodoro, ele resolveu estimular o desenvolvimento industrial através da oferta de crédito nas bolsas de valores, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, certo? Então, o que aconteceria? O governo estimula a Bolsa de Valores a negociar papéis para que as pessoas invistam e com esses investimentos os industriais, né, os empresários, eles iniciariam seus empreendimentos. Faz todo sentido, só que na prática o que aconteceu? Levou à especulação financeira, tá? E com a especulação financeira muita gente perdeu o dinheiro, né? E o dinheiro foi parar nas mãos de gente que era picareta, certo? Então Rio de Janeiro, né? Como muita gente diz no Rio de Janeiro, sem querer ser ofensivo, né? Mas é muito malandro para pouca gente boba, né? Então acaba que, né, malandragem demais acabou gerando, né, esse episódio, né, de venda de papéis, de ações que não tinham valor nenhum, que não significavam nada, que não era empresa de nada, certo? E ao mesmo tempo um surto inflacionário provocado pela grande emissão de papel moeda, ou seja, dinheiro de papel em todo o Brasil. Inclusive o Rui Barbosa escolheu 4 capitais do Brasil, de estados brasileiros, para emitirem dinheiro. Então, assim, era muito dinheiro emitido e, consequentemente, isso gerou inflação, que é quando o dinheiro perde valor em relação às mercadorias, ou seja, as mercadorias ficam caras, as coisas ficam caras, certo? E quem mais sofreu com esse surto inflacionário foram as pessoas mais pobres e as pessoas de classe média, que são pessoas que geralmente vivem de renda, certo? Então esse foi o tal do encilhamento. Da onde vem a expressão encilhamento? O encilhamento vem do derby, né? Da corrida de cavalos, né? Que tem naqueles... eu esqueci o nome, né? Mas aqueles locais em que ocorrem corridas de cavalo, e o encilhamento na corrida, no derby, é quando
o jockey, ele dá aquela puxadinha na rédea do cavalo já para quando tá para começar a corrida. Naquele momento há uma tensão no ar, né? Os apostadores ficam loucos, querendo apostar rápido antes da corrida começar, para poder não perder a oportunidade, né? Então essa tensão é chamada de encilhamento, né? Na época, pelo menos, era chamada de encilhamento. Então o encilhamento acabou designando esse contexto, né, de grandes negociatas nas bolsas de valores, negociatas essas que geravam tensão, muita luta, muita disputa, mas que tiveram como consequência falências de empresas e famílias e outros prejuízos mais, né, depois disso, certo? Então esse foi o encilhamento. E o governo Deodoro, ele não foi marcado só pela instabilidade econômico-financeira, mas também pela instabilidade política. Por quê? Porque o Deodoro era um político autoritário, né? Ele agia como um político autoritário, ele prendia opositores, ele se desentendia com as pessoas. Eu disse no outro vídeo que ele chegou a chamar para briga, para um duelo, um subordinado seu, um ministro seu, certo? Ele chegou num episódio a mandar demitir alguns dos governadores que ele tratou como subordinado, né? Subordinados em inclusive alguns desses governadores, desses presidentes de estado ou governadores de estado, dependendo do lugar, eram até militares, né? Então ele se sentia como se fossem seus subordinados, né? Ele jamais entendeu o funcionamento de um governo republicano, certo? Ele ameaçava opositores, ok? E aí o que vai acontecer? Durante o governo do Deodoro, vai acontecer uma Assembleia Constituinte, que vai elaborar uma Constituição, que foi a Constituição aprovada em 24 de fevereiro de 1891. Depois de aprovada essa Constituição, essa Assembleia Constituinte, ela ainda tinha a tarefa de eleger os próximos presidente e vice-presidente do Brasil. E aí começou toda uma questão muito interessante, que foi o seguinte: o Deodoro concorreu à presidência tendo na chapa um almirante, o almirante Van der Kolk, tá? Que é um almirante da Marinha, né? Almirante da Marinha, obviamente. Tá? Ele e o Van der Kolk, né? Deodoro e Van der Kolk era a chapa. Só que do lado oposto, quem concorreu com o Deodoro? Quem concorreu com o Deodoro foi um político paulista chamado Prudente de Moraes, para presidente, e o Floriano Peixoto para vice. Tá? O Floriano Peixoto, ele teve um papel muito importante na proclamação da República, que foi o seguinte: ele não fez nada para impedir que a derrubada do governo ocorresse. Foi esse o grande papel. Ele tinha força militar suficiente, inclusive, para prender ou até mesmo matar boa parte dos rebeldes ali que proclamaram a República. Ele não fez, certo? E né, o Floriano ficou, né? Dizem, inclusive, que no dia em que houve a proclamação da República, perguntaram por que ele não ia fazer nada. E ele falou, os paisanos, né, eles na época chamavam de casacas, né, os civis, os casacas, eles são contra isso aqui. Ele pegou o domã militar dele, né, a túnica, mostrou aquele botão dourado de oficial dele e falou assim, os civis são contra isso aqui, eu jamais vou ser contra isso aqui, né? Então ele, que tinha por dever reprimir o golpe, né, da monarquia, o golpe contra a monarquia, ele deixou acontecer, certo? E ele permaneceu ali, né, no cenário político, e ele entrou para a política, efetivamente, se candidatando. Ele foi deputado constituinte, né, e ele se candidatou a vice-presidente do Brasil, contra o Floriano, contra o Deodoro e contra o Van der Kolk. O Van der Kolk era o vice-presidente do Deodoro e ele era o vice-presidente do Prudente de Moraes. Aí o que aconteceu? Havia uma ameaça por parte de militares que apoiavam o Deodoro, que se o Deodoro não fosse eleito, eles iam instaurar uma ditadura no Brasil. E aí o que aconteceu? O Deodoro, ou melhor dizendo, o Floriano, se articulou
com políticos da bancada de São Paulo, que pertenciam ao Partido Republicano Paulista. Aí o que aconteceu? Eles acabaram fazendo uma manobrinha. O Prudente de Moraes, que era paulista, ele não venceu. Quem venceu essa eleição indireta, né, através do Congresso Nacional, do Congresso Constituinte, melhor dizendo, foi o Deodoro da Fonseca para presidente, e o Floriano venceu para vice. É porque naquela época você votava isoladamente, você não votava na chapa, você votava isoladamente. Então teve gente que votou no Deodoro e teve gente que votou no Floriano, no Deodoro para presidente e no Floriano para vice, certo? Acabou dando esses dois. Só que assim, eles fizeram de um jeito que ficou muito claro que o Deodoro só ganhou pela ameaça. Por quê? Porque o Floriano, que venceu para vice, teve mais votos do que o Deodoro, que venceu para presidente. Entendeu? Estão entendendo? Então, assim, ficou muito claro ali o que aconteceu. Deixaram o Deodoro ser presidente, tá? Na base da ameaça, tá? E o Floriano foi como vice, como, né, uma espécie de garantia, né, do Partido Republicano Paulista. Era um militar, usava farda também, tá? Então deixaram ele lá, ok? E aí o governo Deodoro, agora não mais provisório, um governo efetivo, né, que deveria governar num mandato de 1891 até 1894, foi um governo estabanado, né, foi um governo atrapalhado, foi um governo cheio de problemas, né, foi um governo em que o presidente tentou dar um golpe, certo, para exercer a autoridade de maneira ditatorial, certo, e ele acabou sendo impedido. Né? Ele acabou sendo impedido. Ele chegou a querer dissolver a Câmara dos Deputados e o Senado. Ele acabou, né? Ele tentou de fato dissolver essas duas instituições e ele foi impedido, certo? E aí, quando isso aconteceu, inclusive, estourou a revolta da Armada, né? Estourou uma revolta da Marinha do Brasil contra o governo Deodoro. Tá certo, a Marinha do Brasil, ela não queria que o Deodoro exercesse o governo de maneira democrática. Não foi por isso que eles se rebelaram. Eles se rebelaram porque eles eram monarquistas. Eles queriam a volta da monarquia, tá? Mas o fato é que estourou. E aí o Deodoro fez o seguinte, ele renunciou ao cargo de presidente e disse que estava fazendo isso para evitar uma guerra civil. Aí acabou. 1891 acaba, né? Não dá nem um ano de governo do Deodoro depois de eleito, ele renuncia e aí acaba o primeiro governo da República da Espada. Daí assume o Floriano, certo? E aí, gente, o Floriano, ele vai assumir para completar o mandato do Deodoro. Só que tem um porém. Pela Constituição da República daquela época, ele assumindo o título de presidente da República, ele deveria convocar novas eleições para que outra pessoa fosse eleita e completasse esse mandato. E não o que aconteceu, não o Floriano levar o mandato até o fim. Tá? Só que o Floriano fez uma malandragem. Ele nunca assumiu o título de presidente da República. Ele sempre dizia que era o vice-presidente da República no exercício do cargo. E aí, né, ele ainda teve o apoio do Partido Republicano Paulista, né? Então ele conseguiu se manter no governo até o final do mandato. Tá? Dizem que por debaixo dos panos ele fez um acordo com o Partido Republicano Paulista. Olha, vocês me ajudam a concluir o mandato e eu passo o mandato para vocês, né? Então essa seria mais ou menos a natureza do acordo. Mas o governo do Marechal Floriano foi um governo também marcado por violência, guerra civil, repressão duríssima, tá? E assim, ele teve que enfrentar duas grandes revoltas, né? Além da revolta da Armada, que prolongou-se, né? Em 1893 explodiu lá no Rio Grande do Sul a Revolução Federalista, que era uma revolução, era uma revolta contra o Júlio de Castilhos, né, que era presidente da província do Rio Grande do Sul, mas também contra a República, de uma forma geral, uma vez que o grande líder da Revolução Federalista era um caudilho chamado Gaspar Silveira Martins, um grande desafeto do Deodoro, inclusive, né? Mas o Gaspar Silveira Martins, que era um monarquista,
certo? E o Custódio de Melo, que foi o almirante que liderou a revolta da Armada, também era um monarquista. Então, o que acabou acontecendo? A Federalista se uniu com a revolta da Armada contra o Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, e contra o Floriano Peixoto no Brasil, né? E essa revolta ela se espalhou, né? Ela foi do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, de Santa Catarina ela subiu para o Paraná, e justamente aqui nessa região no entorno de Curitiba ela foi rechaçada, né? Porque a intenção era avançar ainda mais para o norte, né? Talvez chegar a Rio de Janeiro e São Paulo e depois Rio de Janeiro, certo? Então o apoio de São Paulo ao governo do Floriano Peixoto foi fundamental para ele completar o mandato, tá? E não por acaso, né? Muito provavelmente não por acaso, ele entregou o poder para um político paulista que foi eleito para ser seu sucessor, que foi justamente o Prudente de Moraes. Foi o primeiro presidente eleito numa eleição direta para ser presidente do Brasil, certo? E assim, por essas e por outras, tá? O Floriano Peixoto é chamado de o Marechal de Ferro. Tem lá uma estátua dele na Praça Tiradentes, ali no centro de Curitiba, em que você tem a figura dele e embaixo, ali na parte de baixo, está escrito Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, ok? Não esquecer que a ilha de Florianópolis se chama Florianópolis em homenagem a ele, né? Ele que mandou fuzilar umas 15 pessoas lá em Florianópolis, que na época chamava Desterro, né? E aí depois, né, e talvez uma ironia da história, talvez não, essa cidade ela foi rebatizada com o nome de uma pessoa que mandou fuzilar um monte de gente lá, certo? Florianópolis. Mas enfim, encerramos por aqui esta videoaula. Um abraço a todos e até mais.